nossos amigos que também estão acompanhando a transmissão. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje na Escola Dominical nós vamos aprender sobre o Evangelho de João, do capítulo 14 até o 21. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15, nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é necessário que a gente busque a cada dia a presença e a palavra do Senhor Jesus, para podermos permanecer firmes na presença dele e estar fazendo a vontade do Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa escola dominical. Pai de amor, graças te damos por esta manhã, por mais esse dia que o Senhor nos concede, ó Pai, e termos o privilégio de podermos aprender da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos orientar, nos ajudar, para que possamos, ó Deus, aprender do Senhor, através do Teu Espírito Santo, e estar praticando, ó Deus, a Tua Palavra no nosso dia a dia. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu vou para o Pai.
Graças, paz, irmãos, é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para adorarmos, glorificarmos o nome de Jesus. Estou ajustando aqui a câmera, dando as últimas ajustadas aqui. Vamos começar mais uma escola dominical, né? Estamos na presença do Senhor, estamos em culto, estamos em adoração ao Senhor e a gente quer amar, glorificar o nome de Jesus, né? Oremos para que possamos então dar início, continuar, né, na escola bíblica dominical. Paizinho, obrigado, Senhor, pela tua presença e graça. Senhor, obrigado, Pai, por todos, Pai, que tem estado, Pai, cultuando, Pai, na internet, cultuando em casa, cultuando no lar. Ser com a família, Pai, da fé, ser com a família da graça, Senhor. Dê a todos eles, ó Pai, sempre de santificação, a cada um de nós sempre de santificação, para que em todas as coisas, Pai, possamos chamar, te glorificar e te bendizer, Pai. Ao estudarmos hoje a tua palavra, Pai, ilumina o nosso coração, para que, iluminados pelo Senhor, sejamos santificados, ó Pai. Santificados, ó Pai, pela Tua graça, justificados, ó Pai, no Senhor, possamos, ó Pai, viver para a glória do Teu nome. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, Pai, cuida daqueles que Te adoram, daqueles, ó Pai, que em casa estão Te adorando, daqueles, ó Pai, que trabalham, daqueles, ó Pai, que podem estar, ó Pai, se protegendo, Pai, dentro de casa, mas aqueles que fora de casa também são protegidos pelo Senhor. Dê graça, para que em todas as coisas sejamos mais que vencedores no Senhor. Nos dê sabedoria para estudarmos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos estudar então a palavra de Deus, né, de João, hoje, do capítulo 14 até o finalzinho, onde poderemos aprender mais, para que, aprendendo mais e apreendendo mais, possamos então glorificar o nome de Deus. O texto base do nosso ano, esse ano 2020, né, ano da proclamação: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Então vamos olhar agora também o Evangelho de João. Né? Ok. Sou eu que passo, estou esperando que a produção passe. Mas quem passa sou eu. Muito bem, irmão. João, capítulo 14 a 21, sobre o legado de Cristo ao seu povo. Né? Jesus lhe disse algo interessante, né? Santifica-os na verdade. A santificação ela vem pelo conhecimento da verdade. Né? A palavra dele é a verdade. Né? Então, quando o Senhor nos tira das trevas e nos transporta para o seu reino, para a sua luz, nós lembramos e descobrimos que precisamos ter um contato sério com a palavra de Deus. Né? Não há santificação sem a palavra escrita de Deus, e a grande crise hoje dentro da igreja, dentro do mundo, é a ausência do conhecimento de Deus. A ausência do conhecimento de Deus no mundo, mas a ausência do conhecimento de Deus também dentro da igreja de Cristo. Né? Muitos daqueles que não conhecem a Jesus no mundo é normal por não estarem envolvidos, né, e vivendo com a palavra escrita de Deus. Mas, infelizmente, se as pessoas de dentro da igreja não conhecerem a palavra de Deus, são a mesma coisa. E vão viver um péssimo testemunho do mesmo jeito. Né? Quem conhece a palavra de Deus e se santifica nessa verdade, e a verdade é a palavra de Deus, eles estão agora aptos para viver, glorificando pela justificação, lutando pela santificação e com uma vontade gigante de ir para casa. Né? E essa é a grande diferença. Né? Se a gente foi chamado por Deus, se a gente entende esse chamado, a gente está colado na palavra. E Jesus mesmo disse em João 17, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não disse santifica-os na oração. A oração é a verdade. Jesus não disse santifica-os em dons, em ministérios, em missão, porque a missão é a verdade. Né? A verdade é a palavra. É a partir do conhecimento da palavra que nós aprendemos a agir, nós aprendemos a orar e nós aprendemos a adorar. Né? Sem conhecimento da palavra, as nossas atitudes são vazias, são ocas, são sem fundamento, né? E são carregadas de vaidade. Ou a gente se santifica na verdade, ou a gente se acaba atrofiando na vaidade. E a vaidade não é a verdade. Então nós vamos aprender mais com Jesus sobre isso, né? João 17, 14, 15, 16, 17, Jesus prepara a gente para a gente entender que aquilo que ele faz na cruz do Calvário, depois ele ressuscita e ele também nos envia para vivermos essa verdade. Não há como ser santo sem a verdade, né? Essa é uma matemática exata no reino de Deus. A santificação ela é conduzida pela verdade. Santifica-os na verdade, a palavra é a verdade.
Creia, sempre creia, creia sempre. Crer não é simplesmente saber. Crer também é ter convicção. Crer é ter ação, é ter provado, é ter vivido a realidade do amor e da presença de Jesus, né? Crer, ele envolve várias situações no sentido da gente também experimentar e a gente viver. No que você crê? Na verdade, a gente poderia dizer o que você é aquilo que você crê. Aquilo que você expande, aquilo que você ressoa, é aquilo que você crê. Né? Nós somos aquilo que nós cremos. Né? Então, o que as pessoas estão olhando para nós e verificando e constatando através das nossas atitudes é aquilo que nós cremos. E às vezes a nossa fé ela não está fundamentada na verdade, a nossa fé está fundamentada na vaidade. Né? Então a gente precisa fazer o que João 8,32 disse, né? Conhecer a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela me liberta para ser então um libertador. Crer sempre, crer não é simplesmente trazer um amontoado de conhecimento para dentro, é ter convicção de que isso é a verdade, é provar isso e viver isso na realidade do amor e na presença de Jesus Cristo. Né? A partir do capítulo 14, Jesus dá agora início às orientações aos seus discípulos, né? Aquilo que foi cantado agora há pouco ali, né? Que tem uma morada para a gente morar, né? O capítulo 14 fala disso, né? O Espírito Santo está conosco, o nosso Pai está conosco. A partir do capítulo 14, Jesus dá início às orientações aos seus discípulos, a fim de que estes, conscientes da sua presença, permanecessem fortalecidos mesmo após a sua morte. Olha que orientação interessante para os nossos dias, para os dias de hoje, né? Jesus, ele está conosco, que a gente precisa ter consciência da sua presença, né? E ficar forte mesmo depois dele ter morrido, ressuscitado, estar lá reinando. E a gente, enquanto não foi para casa ainda, a gente vive aqui na consciência de que ele está presente conosco, na consciência de que ele é o Senhor, ele é o Salvador, né? E a gente pode viver plenos e felizes, né, com a presença dele. E uma vez fortalecidos, pudessem então agora de fato compreender o mistério da encarnação do Filho de Deus, que daria sua vida para a salvação dos seus eleitos, ressuscitaria e estaria para sempre com os seus filhos, na pessoa agora do Espírito Consolador, do Espírito Santo, que é o Consolador. Né? Jesus fez a obra e agora Jesus aplica a obra através da palavra dele com um professor chamado Espírito Santo. Todas as vezes que você lê a Bíblia, né, você vai ler a Bíblia para amadurecer, para crescer e para a transformação individual. Você senta com a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia para ter consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário, e quem vai dar aula para você é o Espírito Santo que habita em você. A própria pessoa de Jesus, através do seu Espírito, habita na gente para nos dar aula. Né? A palavra foi escrita por Deus, o assunto é Jesus Cristo e o professor é o Espírito Santo. Então a gente está muito privilegiado se a gente for santificado na verdade, se a gente tiver tempo de comunhão com a palavra escrita de Deus. Não nos alimentaremos, não seremos transformados se não formos santificados pela palavra escrita de Deus. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão. A santificação vem pelo conhecimento da palavra escrita de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o texto que a gente vai falar no começo, no meio e no fim da nossa própria vida. Não existe santificação sem conhecimento sério da palavra de Deus. Então, se você quer viver uma vida santa, o primeiro passo é leitura da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se a gente não se santificar na verdade, a gente vai se profanar na vaidade. E a nossa verdade vai ser a vaidade. Tem tanta gente vivendo a vaidade aí dentro da igreja, fora da igreja, que é impressionante. Então a gente precisa ser transformado pela verdade, para que a gente, consciente daquilo que foi feito por Jesus, viva isso diariamente, através do professor Espírito Santo. Os discípulos teriam muitos motivos para ficar com o coração atribulado e abatido, mas Jesus inicia esse novo momento de treinamento deles com duas verdades importantes, logo agora nos primeiros 3 versículos do capítulo 14, que foi cantado, mas a gente vai cantar de novo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí a gente fica pensando, logo em João capítulo 14, e Jesus dizendo assim, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim,
Na casa de meu pai tem moradas. E se assim não fosse, eu ia dizer para vocês, não tem mais lugar. O mundo é a morada de vocês. É no mundo que vocês têm que tabernacular. É no mundo que vocês têm que firmar raízes. Mas Jesus disse, não, não é no mundo. Eu vou preparar lugar e vou voltar e vou receber vocês para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. Jesus já está sentado no trono maravilhoso, Jesus já é o governador do universo, Jesus já governa todas as coisas. A pergunta que eu faço é, nosso coração está conturbado nessa terra, mas a gente tem desejo profundo de ir para casa? Porque a casa está pronta, irmãos. Nosso refúgio, nosso lazer, nossa alegria está pronta. Só que quando a gente fala de quer ir para casa, a gente lembra de uma coisa chamada, peraí, mas eu vou ter que morrer? Você vai ter que morrer. Não, eu não quero morrer. Mas você não morre mais porque você tem uma casa eterna no céu, você está com medo de quê? A gente está numa terra, irmãos, onde a gente sabe que qualquer dia desses, porque a casa está pronta para nós, Jesus vai buscar a gente. Mas parece que o coração da gente está tão envolvido com este século, tão envolvido com as coisas deste século, que a gente não quer deixar este século. A gente está aprisionado nas nossas vaidades, nas nossas vontades, e a gente quer continuar aqui. Ele que Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, tem uma casa maravilhosa preparada para você. Se a gente não tem consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário, se a gente não está lutando pela santificação através de uma vida séria de leitura de Bíblia, a gente também não está olhando para a nossa verdadeira casa, onde Jesus está, com alegria no coração, irmãos. Parece que a gente está morrendo de medo de morrer, está desesperado com medo de morrer e se esqueceu de que a gente não morre, que a gente é eterno. A gente só vai deixar essa terra, vai deixar as raízes que a gente plantou nessa terra e a gente vai morar na casa do Pai. A pergunta que eu faço, tem coisa melhor? Para um treinamento espiritual, Jesus está treinando os seus discípulos para morrer. Já parou para pensar que a igreja mais treina você para morrer e ir para casa do que para viver e ficar fora de casa? Agora a gente não quer morrer, a gente quer ficar fora de casa, a gente é rebelde, a gente não quer o coração voltado para ir para casa, a gente quer que Jesus faça tudo que Ele possa fazer, que Ele tem poder para fazer, para manter a gente aqui. Só que aqui não é nossa casa, aqui não é a sua casa. Jesus já preparou um ambiente para a gente morar com Ele. Não se turbe o seu coração. Na casa do meu Pai tem moradas. Se assim não fosse, eu teria dito para você. Se o lugar onde Deus vai estabelecer a gente, criar raízes na nossa vida, se fosse aqui, Jesus já tinha falado, meu irmão. Mas Ele já preparou um ambiente para a gente no céu. Já tem um lugar preparado para a gente no céu. E Ele está trazendo esperança para o coração dos discípulos, afirmando, eu já preparei um lugar para vocês no céu. Só que parece que isso não é mais um consolo, parece que isso é um desafio, até um sufoco. O que deveria ser um consolo se tornou um sufoco. A gente está desesperado, a gente está morrendo de medo de estar indo para casa, de ir para casa. A primeira verdade que Jesus apresenta aqui é não tenha o coração angustiado. Não fique desesperado com o que acontece nessa terra. Sabe por que essa terra ela é pesada e desesperadora? Porque senão a gente transfere todas as esperanças que a gente cria na terra. Então Jesus diz, olha, não tenha o coração angustiado. Já percebeu que todas as vezes que a gente projeta a nossa esperança nessa terra, a angústia chega junto, o estresse chega junto, o desespero chega junto, as obras da carne voltam imediatamente para a gente, mesmo a gente estando dentro da igreja? Não tenha o coração angustiado. Não projete as suas esperanças nessa terra. E a segunda verdade que Jesus dá para nós, e é o nosso treinamento, é tenha certeza do céu. O céu está preparado para aqueles que creem em Jesus. Então, é só ir embora. É só a gente estar pensando, né, em Jesus em termos de voltar para casa, de voltar não, de ir para casa. Nós nunca tivemos em casa. A nossa consciência vai nos mostrar a realidade da glorificação. Mas a Bíblia também ensina que a gente não consegue nem imaginar o quanto é bom lá. A gente consegue imaginar coisas que a gente considera bom aqui, mas não consegue imaginar o quanto é bom estar com Jesus. Paulo diz que Paulo esteve lá. Paulo esteve lá, passou uns dias lá, passou um tempo lá, e ele diz assim, olha, é incomparavelmente melhor estar com Jesus. Né? Participação. Gilmar colocou, verdade e vaidade, duas palavras perigosamente parecidas.
Muito parecidas, né? Mas o final delas é muito diferente, né? A vaidade nos mantém na terra, a verdade nos conduz para o céu. Quanto mais vaidade eu tenho, mais eu sou fixo nas obras da carne. Quanto mais verdade eu tenho, mais eu sou fixo no fruto do Espírito Santo. E é bom a gente lembrar disso, né? Tem vaidade no meu coração, as obras da carne vão aparecer. Fruto. Tem verdade no meu coração, o fruto do Espírito Santo vai aparecer. O fruto da carne ou o fruto do Espírito Santo tem aparecido nas nossas atitudes, né? Nós somos consequência de onde nós estamos plantados. Se estamos plantados na vaidade, as obras da carne têm gritado o tempo todo. E as pessoas estão vendo. Se nós estamos plantados no céu, então o fruto do Espírito Santo tem aparecido nas nossas vidas. E as pessoas também estão vendo. Então a gente precisa se policiar. Muito boa participação, Gilmar. Quem mais? Rose Oliver colocou: quem não sabe morrer, não sabe viver. Pastor Edivaldo sempre me ensinou isso. Quem não tem condições de entender, sentir necessidade de estar na eternidade, não tem condições de estar na transitoriedade também, ok? Quem não sabe viver, quem não sabe morrer, também não sabe viver. Quem não está preparado para morrer, também não está preparado para viver. E morrer para o servo de Deus, irmãos, não é aniquilação. Morrer para o servo de Deus é início. É início de vida na presença física do Senhor. Se a gente partir para a eternidade hoje, o Espírito já sobe e fica aguardando então a ressurreição da carne. Mas já estaremos eternamente na presença de Jesus Cristo, com a cabeça cheia de memórias boas, na certeza e convicção do governo, na satisfação do governo absoluto de Jesus Cristo. Jesus quer promover para o nosso coração, quer promover para o coração dos discípulos satisfação. E é legal que toda live do Serginho eu já coloco lá: Serginho, toca aí satisfação. Aí ele sabe, o pastor entrou, vai pedir para ele satisfação. Porque eu preciso, o Edivaldo precisa ter satisfação em Cristo para saber viver e para saber partir para a eternidade. O Senhor vai me levar a qualquer hora dessa. Eu não sou eterno, Raquel não é eterna, Mateus não é eterno, Isabel não é eterna, a Mariana não é eterna, mas a palavra de Deus, ela vive eternamente, ela é eterna. O projeto dela é infalível, Jesus é infalível, Jesus é imutável, Jesus é poderoso, é onipotente, é onisciente, principalmente Jesus é onipresente para treinar o nosso coração para olhar para a eternidade. Obrigado pela participação de Gilmar, obrigado pela participação da nossa irmã Rose. Não precisamos ter o coração angustiado com o que vemos. Nós temos a convicção da eternidade. Tem um cântico que é muito gostoso de cantar, que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma. Paz é fruto do Espírito Santo. Não é porque tudo está bem. Essa paz que eu tenho em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor, é porque eu olho ao meu Senhor, é porque eu conheço o meu Senhor. O conhecimento do Senhor nos leva então a realizações, a frutos que vêm da verdade e não da vaidade. Essa primeira verdade, então, não tenha o coração angustiado, nem o coração turbado, atribulado, cheio de medo, é algo muito comum nos nossos dias. E é comum dentro da igreja e, infelizmente, também fora da igreja. Ele é encontrado em todas as classes sociais, em qualquer lugar do mundo. Às vezes os motivos para essa situação são externos, outras vezes são íntimos. Falta de amor, excesso de medo, excesso de dúvida. O fato é que a vida cristã verdadeira será por diversas vezes marcada por treinamento. A gente vai entender, irmãos, que a gente é muito treinado, a gente é constantemente treinado. E não se turbe o seu coração, né? Jesus diz: no mundo tereis treinamentos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo que precisava ser vencido para a gente não ter medo mais, para a gente ter fé, já foi vencido, irmãos, na cruz de Calvário. A gente vai ver isso lá em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus dá o grito dele dizendo assim: tetelestai, né? Ou seja, a conta está paga, né? Todas as coisas agora precisam estar acontecendo para a glória de Jesus Cristo. Não há mais a necessidade da gente viver o desespero e o estresse que é fundamentado nas coisas que são deste século. Jesus já venceu. Então, às vezes o motivo para a situação são motivos externos, né? Como uma pandemia, é engraçado que nos Estados Unidos, além da pandemia estar matando, agora tem terremoto, agora tem vulcão quase explodindo por lá, e tem vespas assassinas que chegam, né? E o que o Senhor quer nos ensinar com os grandes treinamentos do nosso momento?
né? O Senhor envia treinamentos para amadurecer a sua igreja, para convocar novas pessoas, para levar pessoas frias na fé à santidade da fé, ao aquecimento da fé, ao avivamento da fé. Hoje à noite nós vamos pregar sobre Lucas, capítulo 15, e a gente vai entender que às vezes tem coisas que a gente precisa reavivar dentro de casa, e Deus colocou todo mundo dentro de casa, grande parte do mundo dentro de casa, para que as lâmpadas sejam acesas dentro dos lares, para que a vassoura passeie dentro dos lares e para que a gente possa encontrar tesouros preciosos dentro dos nossos lares. Tudo que Deus faz, irmãos, é para o nosso treinamento e para a glória do seu nome. A gente não pode se esquecer disso. Tudo o que Deus faz é para a glória do seu nome e para treinamento espiritual, para amadurecimento espiritual dos eleitos. Está amadurecendo na pandemia? Está entendendo a glorificar o nome de Deus na pandemia? É isso que Deus requer de nós. O Senhor não quer reclamação, o Senhor não quer a gente brigando, gritando com o governo, gritando com situações. O Senhor nos quer amadurecendo em sua presença, com os joelhos dobrados, dizendo: santo, 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 e santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente, ao invés de fazer reunião de oração para dizer para Deus que a gente não está concordando muito com o que Ele está fazendo, a gente deveria fazer reunião de adoração para dizer que Ele é santo e que Ele faz o que Ele quiser. A gente poderia criar uma oração dizendo assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente podia criar uma oração assim. Não seria bom? A gente quer dizer que é diabo, a gente quer dizer que é homem, a gente quer dizer que é Deus até mesmo, né? A gente está dizendo assim: olha, Deus, Ele jamais permitiria isso. Deus tem um coração muito amoroso, Deus é tudo isso. Deus é justo, irmãos. E Deus treina o seu povo para que seu povo não crie raízes com este século. A gente está ouvindo isso diariamente, constantemente. A palavra de Deus nos ensina muito mais a morrer do que a viver. Morrer para este mundo e viver para o Senhor. A vida cristã verdadeira, ela vai ser marcada por muitos treinamentos. Tiago vai dizer assim: tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Eu não estou conseguindo passar por isso. Pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria para Deus, meu irmão. Vai clamar: Senhor, me dá sabedoria para entender a tua soberania. Me dá soberania, Senhor, para entender que o Senhor está no governo absoluto de todas as coisas. Me dá sabedoria para eu ter satisfação. Me dá sabedoria, Senhor, para eu entender a justificação. Me dá sabedoria para viver a santificação. Me dá sabedoria para desejar a glorificação, desejar estar eternamente na sua presença. Jesus está treinando os seus discípulos para isso. Como manter-se firme? Como não cair no profundo desespero? Como não angustiar-se? A resposta de Jesus é clara, irmãos. Crede em Deus. Crede em mim. Crede. Você acha que quem está no governo, meu irmão? Você acha que quem é que manda nas coisas? Você acha que as coisas estão largadas por aí? Você acha que Jesus perdeu o controle da humanidade? Jesus está dizendo: olha, creiam em mim, né? Não se atemorizem o coração de vocês, né? Não estabeleçam as estruturas de vocês neste século. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Estejam aqui, não como moradores daqui, mas como peregrinos daqui, como missionários daqui, como evangelistas aqui, como santos aqui. Satisfeitos aqui. Temos a participação da nossa irmã Alcina, não é isso? Então vai, Mariana. Paulo diz: e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Se somos do Senhor, é preciso entender que nós estamos aqui de passagem. Isso. Afinal, a morada de Deus e dos seus santos não é aqui na terra. E sejamos preparados para morar com Ele. Como preparar? Lendo a Bíblia, adorando e proclamando o seu nome a todos. Perfeito, Alcino. Perfeito. Está perfeito. Depois você escreve isso aí e pode publicar. A teologia certinho. Está muito bonito isso que você falou, né? E é isso que João está ensinando aqui. É isso que João está ensinando aqui, né? Crede em mim. Como que eu faço para passar por tudo isso? Creio em mim. Crer mais profundamente, descansar sem restrições, apegar-nos com mais firmeza, depender mais completamente,
Esta é a receita que Jesus, o nosso Senhor, prescreve para todos os seus discípulos, discípulos de todo o tempo, de todos os tempos, né? É o Riley dizendo isso, quando ele faz o seu comentário sobre João, dizendo, olha, crer mais profundamente, descansar sem restrições, apegar-nos com mais firmeza, depender completamente, agarrar completamente essa receita que Jesus dá, que ele prescreve para todos os seus discípulos de todos os tempos, né? A pergunta é, você está crendo? A pergunta é, eu estou crendo? A pergunta é, a minha família está crendo? A pergunta é, a igreja verdadeira de Jesus está crendo? No que nós cremos? Nós cremos naquilo que nós conhecemos, e aí vem a questão da convicção. Por que a gente clama em nome de Jesus que se leia a Bíblia? Quase que a gente está indo na sua casa abrir a Bíblia para você e ler a Bíblia para você, meu irmão. Porque sem conhecimento da fé não tem esperança. Sem conhecimento da fé não tem convicção. Sem conhecimento da fé não tem projeto de evangelização. Sem conhecimento da fé não há maturidade. Sem conhecimento de Jesus, meu irmão, não há esperança, não há nem bom testemunho. Precisamos crer profundamente, descansar, precisamos nos apegar com firmeza, depender, ter confiança. Essa é a única receita. Crede em Deus, né? É o que nós cantamos e o que está escrito em João 14. Crede em Jesus, né? Creia sempre. Crer não é simplesmente saber, é ter convicção, é ter provado, é ter vivido a realidade do amor e da presença de Jesus. Os discípulos haviam caminhado com o Senhor por um bom tempo, mas eles ainda precisavam crer sem duvidar, né? É quase que normal a gente passar um tempo andando com Jesus sem crer em Jesus, né? Parece que a gente vai atrás de Jesus por causa de peixe, por causa de pão, a gente vai por causa de dinheiro, a gente vai por causa de um monte de coisa, mas a gente não vai por um tempo andar atrás de Jesus por causa dele. A gente vai andar atrás de Jesus por causa da gente mesmo. Porque a gente quer que Jesus, ele como aquele gênio da lâmpada, que a gente esfrega a lâmpada, que ele realize as minhas vontades e vaidades deste século. Já percebeu que as suas orações estão carregadas de vaidades? Já percebeu que as minhas próprias orações estão carregadas de vaidade? A gente quer solução para o aqui e agora. E a gente nem descobre que toda a solução para a eternidade já está pronta. A gente quer a solução do aqui e agora, aqui a gente fica então lotando as reuniões de oração para clamar por dinheiro, por saúde, e sendo que a nossa verdade, tudo que a gente precisa já está pronto. Enquanto estivermos aqui, como o missionário Alcino disse de maneira tão bonita, tão profunda, né? Vamos adorar o Senhor, vamos estar preparados para morar com Ele, lendo a Bíblia, adorando, proclamando suas virtudes, levando os nossos amigos para Jesus, limpando a casa, lutando pela santificação, sendo grato por aquilo que já foi feito. Vamos parar de lotar a presença do Senhor com listas de orações para soluções do aqui e agora. Vamos lotar as reuniões de adoração para adorar o Cordeiro por aquilo que Ele é. Ele é santo, santo e santo. A gente acaba vivendo uma vida de mendigo na fé, enquanto a gente é milionário na fé. E, meu irmão, eu estou falando isso com muito carinho. Temos mais uma participação? Nosso irmão Helder. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 14. Citação do nosso irmão Helder, né? Temos também mais uma participação aqui. Presbítero Zias colocou, me faz entender que é o Senhor que vai fazer a vacina do corona. E o pastor Jossandro colocou, crer sem duvidar ainda continua sendo nossa maior lição em relação à nossa fé em Cristo. Que bom, pastor Jossandro, nosso missionário. Deus abençoe, viu, querido? Muito bom o irmão aqui conosco, bom o que nosso irmão Zias disse, né? O Senhor é o dono do coronavírus. O Senhor pode trazer um antibiótico na hora que Ele quiser, mas Ele não vai trazer um antibiótico sem primeiro tratar a nossa fé. Ele não vai resolver esse problema sem primeiro desafiar a igreja, né, a voltar à santidade. Né? Vamos lembrar das 7 igrejas de Apocalipse aí, escrito por João mesmo. Vamos lembrar que o Senhor está tratando o coração da igreja, o Senhor está sempre desafiando o coração da igreja à santidade das coisas eternas. Santidade das coisas eternas, né? Santidade pela verdade, não
profanação pela vaidade, né? A vaidade profana a nossa fé, a verdade santifica a nossa fé. Então, na hora que Deus mandar a solução, Ele vai ter tratado o coração do cristianismo, da cristandade esparramado pelo mundo, para que a cristandade seja mais séria com Ele. Basta a gente ler o livro de Jeremias, irmãos. Tem um livro antigo, de 1969, chamado Morte na Cidade, e fala do livro de Jeremias. Está falando de Jeremias. Fala de Jeremias dizendo, Senhor, isso não vai passar. E Deus, não vai passar. Talvez não passe. Talvez o Senhor leve muita gente. Mas que o Senhor leve gente, leve pessoas sérias que estejam preparadas, porque nosso verdadeiro lar não é aqui. E eu não sei quem ensinou para a gente que o nosso verdadeiro lar é aqui, se Jesus o tempo todo no Evangelho está dizendo que o nosso verdadeiro lar é na eternidade. Enquanto estamos aqui, temos que fazer como Jossandro, como Alcino, como a igreja que está vivendo a verdade para primeiro, adorar Jesus Cristo e segundo, proclamar as suas virtudes. O segredo da fé é amar Jesus Cristo, é amar a sua palavra, é adorar o Senhor Jesus Cristo, estar satisfeito com Ele, adorá-lo e proclamá-lo. E viver, irmãos, viver com esperança. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Creia sem duvidar. Conheça aquilo que você crê. Creia naquilo que você conhece e conheça o que você crê todos os dias. Lutero disse que a gente precisa analisar, ler o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos do Evangelho, nós nos esquecemos da verdade e passamos a viver a vaidade. Irmão, todos os dias eu preciso lutar contra as vaidades do meu coração. Sou pastor, leio a Bíblia todos os dias. Eu preciso que os irmãos da igreja também passem a lutar contra a vaidade, lendo a verdade, para que a verdade nos liberte e nos dê condições de amar Jesus Cristo, de proclamar Jesus Cristo, de viver Jesus Cristo, de testemunhar Jesus Cristo. Primeiro, dentro dos nossos lares, através das nossas famílias, junto com as nossas famílias, lá na nossa vizinhança, lá na nossa cidade, onde quer que Jesus nos enviar, que possamos ser agentes da fé, agentes da verdade e não agentes da vaidade. Mais alguém? Não? Ok. À medida que as diversas situações fossem aparecendo, eles deveriam se lembrar de Jesus. De quem é Jesus? O problema, irmãos, é que a gente acaba deixando que as coisas deste mundo sejam mais onipotentes, sejam mais oniscientes e sejam mais onipresentes do que Jesus. Olha aí. Quem é o filtro de tudo isso? É a gente. Quem é o filtro de tudo isso? É quem não se turba o coração ou quem está com o coração turbado e conturbado. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, né? As situações vão aparecer, mas a gente precisa lembrar de quem é Jesus. 3 coisas definitivas sobre Jesus para a gente aprender a viver a história. Primeiro, Ele é onipotente, Ele é o dono do poder, Ele não divide seu poder com ninguém. Fechou isso no coração? Não? Onipotência de Jesus. Jesus é quem manda. Nunca ninguém mandou, nunca ninguém concorreu com o governo dele, nunca ele fracassou. Nunca ele falhou, ele não falha, ele é o dono do poder. Ele não divide seu poder com capeta, com demônio, com igreja, com oração, com gente, com governo, com estados, com cidades, com nada. Jesus é onipotente, único poderoso, dono do poder, não divide o seu poder com ninguém. Ele é onisciente, ele planejou a história, ele escreveu a história, ele fez com que tudo aconteça exatamente do jeito que está acontecendo. Ou nós cremos para adorar, ou nós olhamos para criticar. Ele é onisciente, irmãos, e ele é onipresente. Ele está presente com a sua igreja, treinando a sua igreja, treinando o seu povo para que o seu povo creia nele, não com o coração turbado, mas com o coração transformado, confortado com a graça divina, com a graça espiritual de Jesus Cristo. A gente precisa lembrar disso todos os dias. João escreve o Evangelho exatamente em uma época de grandes dúvidas em relação à fé e do aparecimento de falsos ensinamentos sobre Jesus, os quais deixavam os cristãos confusos e atribulados. Sempre, em todas as épocas, né? Você crê em Jesus Cristo e vem os falsos pregadores do Evangelho. A luta da verdade é uma luta eterna.
é uma luta constante, até que tudo isso aqui na Terra se acabe. Enquanto tem gente conhecedora da verdade, vai ter gente que vai pregar a mentira, né? Em todo tempo, né? Vai ter gente que vai unir você à verdade, e esses são os diáconos, aqueles que unem, e tem os diábolos, aqueles que separam. Mas eles vão usar o mesmo instrumento, a verdade. A verdade. Só que a verdade dos diábolos é uma verdade que não conecta você à verdade. A verdade dos diábolos conecta você à vaidade. E aí você começa a perceber, quando a verdade ela conecta você a Jesus, ela é a verdade. Quando a verdade conecta você às vaidades, ela é mentira, mesmo toda florida, né? Mesmo falando de Jesus, né? E Jesus avisa em Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, Jesus faz o aviso, olha, terão muitos falsos profetas, mas eles vão falar no meu nome, eles vão profetizar no meu nome, eles vão expulsar capeta no meu nome, eles vão fazer milagre no meu nome, no nome de Jesus. E a gente vai ter a impressão de que eles vão trazer uma verdade, mas uma verdade que não traz conexão com a verdade que é Cristo. Traz conexão com uma vaidade, com a carne, com a sensualidade, com a indignação, com a desconfiança, com o desespero por duas coisas básicas deste mundo: saúde e dinheiro. Tem gente que anda atrás de Jesus só por causa de saúde e por causa de dinheiro, de bênçãos temporais. Quando, na verdade, a gente já tem todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e é a carta de Paulo aos Efésios, né? A gente tem todos os tesouros espirituais em Cristo Jesus, meu irmão. Se isso não trouxer satisfação para o nosso coração, a gente vai ficar emburrado por aí, correndo atrás da vaidade. Por que eu ando emburrado? Por que eu ando cheio de desconfiança? Porque a sua raiz é vaidade. O dia que a verdade tomar conta absoluta de novo do teu coração e passar a ser algo que você pratica todos os dias, busca todos os dias, porque a palavra de Deus ela é o remédio diário para o nosso coração não se vender para a vaidade. A palavra de Deus é o remédio diário. A gente não pode abrir mão da verdade, porque o dia que a gente abre mão da verdade, a gente passa a entregar-se para a vaidade. Isso é tão ruim, irmãos. Se a gente lê a Bíblia 5 capítulos por dia, aí vai assim, estou com preguiça de ler 5, agora vou ler só 4. Daqui a pouco a preguiça vai para 3, daqui a pouco vai para 2, daqui a pouco vai para 1 capítulo, daqui a pouco a gente está lendo Salminho, daí daqui a pouco a gente está lendo Provérbios, aí daqui a pouco a gente não está lendo mais nada. Aí a carne aflora. Aí a gente começa a perceber que a gente não está bem. Daqui a pouco as pessoas que estão do lado da gente começam a perceber que a gente não está bem. Daqui a pouco todo mundo começa a perceber que a gente não está bem. Onde que a gente errou? A gente perdeu uma dracma preciosa e a gente deixou ela de lado. Daqui a pouco a gente perdeu 2 dracmas preciosas e a gente deixou tudo de lado. Participação. Pastor Jessandro colocou: Ô, meu irmão. Os falsos profetas usam a verdade para prender o homem ao mundo, enquanto que o profeta de Deus usa a verdade para nos prender ao reino espiritual de Deus. Perfeito. Muito bom, reverendo, muito bom. Saudade do irmão, viu? Beijar do irmão tá aqui pra gente comer uns panquecas. Bom, tá fora de ordem isso. Quem mais, Mariana? Missionário Alcino colocou: Vamos lembrar, quem ama Jesus ama sua palavra, quem ama Jesus ama sua palavra e ama sua igreja. Isso aí, Alcino. Isso aí, né? A gente transforma isso em quem ama Jesus, ama a palavra, ama a igreja, ama os irmãos e ama o próximo. Quem não ama Jesus, não ama a palavra, não lê a palavra, não ama a igreja, não desenvolve dons e talentos, não ama o seu irmão, não cuida dele e muito menos ama o seu próximo. Nunca vai ser bênção na vida de ninguém. Onde está o erro? Aqui, irmãos, ó, Jesus. Jesus, irmãos, ame Jesus. Se você ama Jesus, você não consegue mais ficar sem o conselho da palavra. Quem ama Jesus, quem ama a palavra, não consegue mais ficar sem os dons e talentos da igreja, não consegue mais ficar sem cuidar dos irmãos, não consegue mais ficar sem proclamação. O segredo sempre é Jesus, o segredo sempre é Jesus e a sua palavra. Nós começamos a ler Josué hoje na igreja, Josué 1, 2 e 3, e Deus está falando para Josué assim: Josué, o segredo da vida, Josué, sou eu e minha palavra. E aí Josué entende isso, irmãos, e quando ele vai caminhar, Deus se mostra presente com ele, o rio Jordão abre. Entra aí, vai em direção de Jericó, porque o rio Jordão vai abrir para você, porque você me ama e você ama a minha palavra.
Então, o que vai acontecer na nossa estrutura? O que a gente faz com o Rio Jordão? Caminha. Ele vai abrir. Vai com a palavra e vai com Deus. Vai com Deus e vai com a palavra. E vai dar tudo certo. Quem mais? Mais ninguém? Não? Ok. Irmão, sempre tem a verdade e tem as pessoas, os opositores. Né? A verdade, quem prega, né? A verdade é uma verdade diaconal. Ou seja, a verdade une você à realidade do céu. A mentira é uma realidade diabolal. A palavra significa aquilo que separa. Aquilo que une, diaconal, e aquilo que separa, diabolal. Separa do quê? Diaconal une você ao Senhor. Diaconal une você à verdade. Diabolal une você à vaidade. Então, os pregadores são até chamados de, resiste firme na fé, né? São os pregadores ali nas cartas paulinas, os diábolos, os satanás, né? Os adversários da verdade, aqueles que não unem a verdade, eles são constantes, irmãos. Há uma guerra de conflito, né? De verdade contra a mentira. Só que a mentira não vem clara, dizendo assim, eu sou uma mentira. Ela diz assim, eu sou uma verdade diferente. Essa é uma verdade diferente, né? Deus disse que não pode comer da árvore. Não é bem assim não, pode comer sim. Porque Deus sabe que vai aumentar o teu conhecimento. É uma verdade mascarada, irmãos. Só que meia verdade também se chama mentira absoluta e completa. E a gente precisa filtrar e conhecer bem a voz do pastor. Porque a verdade tira o peso. A vaidade traz angústia, traz tribulação, traz desespero, traz estresse e traz obras da carne para o coração da gente. Ok? Não se turbe o coração, mas creia. É a palavra de desafio e ânimo descrita no Evangelho, também real para todas as épocas. Não se turbe o seu coração. Não tem como a gente... não tem essas duas verdades, né? Eu vou trabalhar com dois termos parecidos, né? Crise e Cristo, né? O que está gerando no seu coração? Está gerando crise. Então, Cristo está longe. O que está gerando no seu coração? Cristo. Então, a crise está longe. Porque a gente não é voltado a viver em função de crise. A gente é voltado a viver em função de Cristo. Ou Cristo domina o nosso coração, ou a crise domina. Não cabe os dois juntos. Assim como vaidade e verdade não se casam, crise e Cristo não cabe no coração da gente. Então, Cristo põe a crise de lado e deixa ela quietinha. Ok? A crise põe Cristo de lado e deixa ele quietinho. A vaidade deixa a verdade de lado e a verdade deixa a vaidade de lado. Brincando com palavras, só para desafiar o nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creia. Creia em Jesus. Creia em quem Ele é, o eu sou. Creia no poder dEle. Creia na majestade dEle. Creia na santidade dEle. Creia no governo dEle. Creia porque Ele disse para crer. Em Mateus 28 Ele diz assim, olha, tudo o que é invisível é meu. Tudo o que é visível é meu. Toda autoridade é minha. Todo poder, toda soberania é minha. Sobre aquilo que eu vejo e sobre aquilo que eu não vejo. Quem manda sou eu. Então creia. Em todas as épocas, creia. Precisamos crer para não ficarmos desanimados. Ânimo e fé não caminham juntos. Precisamos conhecer e ter a consciência bem solidificada nas verdades do Filho de Deus, para não olharmos as situações, sejam quais forem, com desespero ou amargura no coração, mas sim como oportunidades de nos lembrarmos do Senhor Jesus e de toda a sua suficiente obra realizada na cruz de Calvário. No que nós cremos, irmãos? A gente precisa crer naquilo que já foi feito. O Senhor Jesus, Ele não vai vencer. O Senhor Jesus, Ele já venceu. O Senhor Jesus não vai reinar. Ele já reina. O Senhor Jesus não vai escrever uma história. Ele já fez isso na eternidade, irmãos. O Senhor Jesus não vai escrever a sua história a partir dos passos que você dá. Ele já fez isso na eternidade. Os teus olhos me viram substância uniforme. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum dos meus dias havia ainda. Então, creia naquilo que Jesus escreveu para você. Se você entende que Jesus é bom, que Ele é santo, maravilhoso, dono da verdade, então creia naquilo que Ele escreveu para você, na sua vida, tenha satisfação nele, creia naquilo que foi feito pela justificação. Jesus, Ele justificou você de maneira absoluta, plena, definitiva, uma única vez na cruz do Calvário. Ele pisou a cabeça da serpente de maneira definitiva ali na cruz do Calvário.
Ele perdoou todos os seus pecados de maneira definitiva na cruz do Calvário. Jesus te ama, Ele é a tua alegria, Ele é a tua paz, Ele tem que ser o teu ânimo. Então enche a tua mente dessa verdade, enche as suas atitudes dessa verdade, meu irmão. Tenha fé em nome de Jesus, tenha mansidão em nome de Jesus, tenha domínio próprio em nome de Jesus. Creia no Senhor, não seja dominado e governado por desespero e angústia. Isso é um exercício diário, irmãos, mas precisa de esforço também. Lutero disse, e eu vou repetir o que Lutero disse, precisamos ouvir o Evangelho toda semana, todo mês, de mês em mês, anualmente, porque nós nos esquecemos dele a cada 7 dias. Não é isso que está escrito aí? Não, irmãos, precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Precisamos ter a nossa Bíblia aberta todos os dias, de manhã, irmãos. Abre sua Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia de manhã. Meu irmão, muda isso. Vai dormir meia hora mais cedo e acorda meia hora mais cedo para você passar meia hora, as primeiras meia hora do seu dia comendo pão, comendo o maná que vem do céu. O maná que veio do céu. O verdadeiro pão de João capítulo 6. A gente precisa de evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos dele todos os dias, irmãos. A gente precisa comer comida santa. A gente precisa de evangelho todos os dias. Quando a gente fala, quando eu como pastor, eu digo para as minhas ovelhas, muito interessado em que elas cresçam e amadureçam a consciência de Jesus como onipotente, onisciente e onipresente, eu pergunto para elas assim, tem lido a Bíblia, meu irmão? Aí a pessoa me diz, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia não, mas eu oro o dia inteiro. Você já viu gente que não consegue ouvir você? Você vai conversar com a pessoa não te ouve. Jesus, ele quer falar com você através da Bíblia e você não ouve. Mas aí você fala o tempo todo para ele. Você fala dos problemas do mundo, você fala das crises, né? Aí me faz lembrar Jesus chegando perto dos discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos estão cheios de explicações, né? A gente está triste, olha o que está acontecendo no mundo, olha isso, olha aquilo outro. E Jesus, ele quer falar a palavra para a gente. Jesus abre a palavra para eles lá no Pentateuco, que vai amadurecendo a palavra, passa por Salmos, Provérbios, vai lá para os profetas, e de repente o coração deles está desesperadamente alegre, pulando, queimando de alegria, porque eles ouviram a palavra de Deus, e porque agora eles não precisam mais contar para Jesus o que está acontecendo no mundo, porque não interessa mais o que está acontecendo no mundo, porque o que interessa agora é a palavra de Deus, que vai trazer para eles a consciência de que eles podem fazer alguma coisa por aquilo que está acontecendo no mundo. Participação. Rosinha colocou: a palavra de Deus nos fortalece. Amém. A palavra de Deus nos mostra o verdadeiro Espírito Santo. Amém. Muito bem, a palavra de Deus nos mostra, né, a verdade sobre Jesus, né? O Espírito Santo é o professor que revela para nós quem é Jesus, né? Irmãos, o assunto da Bíblia é Jesus, né? O Pai fala de Jesus, Jesus fala de si mesmo, e o Espírito Santo confirma o que o Pai e o Filho falaram. Jesus, 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 né? Por isso que a Bíblia começa em Gênesis falando que Jesus vem, e depois a Bíblia termina em Apocalipse dizendo, Jesus já veio, e já fez tudo o que ele prometeu que ia fazer. Ele já fez tudo o que ele prometeu que ia fazer. Inclusive, preparou para a gente um lugar maravilhoso para a gente morar no céu, né? E a gente precisa ler, irmãos. A gente precisa ter consciência disso, né? Ele já veio e já está conosco. Por isso, crer em Jesus é algo profundo, totalmente enraizado na sua palavra. Dessa forma, quanto mais nos alimentamos da palavra, mais conscientização teremos acerca da vida de Cristo. Quanto menos nos alimentamos da palavra, menos conscientização teremos acerca da vida de Cristo em nós. E, consequentemente, mais fortalecidos e menos turbados, angustiados e temerosos seremos, né? Vamos mudar isso, né? Vamos pensar nisso no negativo, né? Olha, quanto menos nos alimentamos da palavra, menos conscientização teremos acerca da vida em Cristo em nós. E, como consequência, menos fortalecidos e mais desesperados, mais estressados, angustiados seremos. Meu irmão, olha o remédio aí na sua mão. Tem que ler, meu irmão. O segredo da vida com Deus é muita leitura da Bíblia. O segredo da vida com Deus é crer naquilo que a Bíblia diz e afirma acerca de Jesus Cristo e afirma acerca de mim. Não seja perturbado, seja fortalecido, não seja angustiado, seja resolvido, não seja temeroso, seja forte e corajoso em Jesus para adorar o nome de Jesus e viver para a glória de Jesus Cristo constantemente, definitivamente em sua presença, irmãos.
E ter a certeza do céu, irmãos. Tenha certeza do céu. Os discípulos andaram por muitos lugares com Jesus. Galiléia, Samaria, Judéia. Mas Jesus nos ensina agora que o lugar verdadeiro deles não é em nenhuma dessas regiões. Já parou para entender, meu irmão, que onde nós moramos, nós não somos do lugar onde nós estamos. Nós estamos em lugares diferentes para glorificar o nome de Jesus nesses lugares, para ter aprendizado da palavra, para adorar o Senhor satisfeitos nele e proclamar as suas virtudes com a nossa existência. A nossa casa verdadeira é o céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu deixava vocês na terra mesmo, dava grandes tesouros na terra, dava uma lâmpada mágica para cada um e todo mundo ia ser muito feliz. O lugar dos discípulos, o nosso lugar é o céu. Com Jesus, ele está voltando para lá, para o céu, para o seu lugar de glória, mas ele voltará e em breve seus filhos estarão com ele. Enquanto estamos aqui sendo treinados para algo muito maior, Jesus já está lá. Preparou já a nossa morada para nos receber para ele para sempre. O céu é um lugar de moradas eternas e permanentes. Estar neste corpo para nós significa viver em tendas, em tabernáculos e pousadas. Isso é o Riley dizendo, tá, irmãos? Vamos ver a participação? Presbítero Marcel. É o presbítero Marcel. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Aprendi grande aprendizado na palavra com esse pastor Edivaldo, que é uma Bíblia ambulante. E hoje espero com paciência no Senhor a libertação do meu filho, viciado em maconha. Aprendi a ser feliz esperando o tempo de Deus. Eclesiastes 3. Tudo tem um propósito. Creia e adore Jesus. Nosso privilégio, irmãos, é Bíblia, né? Tenho dito, nosso privilégio é aqui, né? Ensinar isso aqui, né? Privilégio é obrigação, né? Aí de mim se não ensinar a Bíblia, né? Se não ensinar a Bíblia. E se eu ensinar outra coisa, né? Tadinho de mim. Se a gente ensinar outra coisa, né? Isso não é aquilo que Lucas 17:10 fala, né? A gente faz mais que obrigação, né? Tem mérito para o pastor, não. Mérito da palavra, né? Do Senhor, né? Será que de fato a nossa vida com Cristo tem nos levado a certeza e esperança? Ou estamos vivendo confusos e atribulados, presos aos conceitos e condições deste mundo, né? Qual é a base, né, que a gente tem? Paulo, Jesus, João, vai sempre nos desafiar, né? Todos eles, né? Vai sempre nos desafiar a termos os nossos conceitos fundamentados na verdade e não nas vaidades, né? Conceitos, condições deste mundo não são a verdade. Eles trabalham mais com a questão da vaidade, com o desespero, com a angústia, né? Mas não são a verdade. A verdade nos ensina a vivermos aqui com os pés na eternidade, né? A transitoriedade não é a base da nossa realidade, da nossa oração e da nossa existência, né? Nossa ação, oração e adoração tem que ser fundamentado somente em Jesus, ok, irmãos? Por isso o zelo e a preocupação de que os cânticos da igreja, né, eles falem de Jesus e exaltem o nome de Jesus e não exaltem o nome da igreja. Nós somos igrejas realizados em Jesus, né? Ele é a base, ok? Nos capítulos que se seguem, nós veremos como Jesus se mantém didático, junto conosco, com seus filhos, a fim de que sejam ramos totalmente ligados à oliveira. Capítulo 15, né, fala de que se estivermos colados em Jesus, a gente vai dar fruto. Se não estivermos colados em Jesus, a gente não vai dar fruto e nem viver para a glória dele. Ok? Então vamos pensar um pouquinho. Capítulo 14, 15 e 16. Revelação de Jesus, as obras dos discípulos e o retorno de Jesus. Capítulo 14, como a gente já fez uma base, uma estrutura dele, enfatiza 3 temas principais. Jesus voltará ao Pai, a quem ele agora revelou plenamente. O Pai já está completamente revelado. O Pai é ele, em João 14 fala isso. Os discípulos ficarão para continuar as obras do Pai, versículo 11 ao 14. Né? Obras essas que se referem à adoração e à propagação do Evangelho e ao crescimento espiritual e também quantitativo da igreja, através da pregação, muito bem explicada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Terceiro, Jesus retornará a eles na pessoa do Espírito Santo, vai estar com eles, versículo 15 ao 31. Isso leva à aplicação que Jesus faz da parábola do videiro de Isaías 5, e assim mesmo e a eles, João capítulo 15, que conduz a uma exposição do ensino sobre a vida com Jesus, que nos escolheu para que permaneçamos nele e com ele. Esse ensino nos leva a pensar em 3 marcas dos que estão ligados à videira. Primeiro, tem que ter fruto. Segundo, tem que ter amor fraternal. Terceiro, inimizade
contra o mundo, né? Então a gente vê aí que tudo que Jesus faz, né, nos mantém colado nele, para a gente dar fruto, para a gente desenvolver amor, né, fraternal, para que a gente consiga empurrar todo mundo para conseguir chegar. Então a gente lança a mão, puxa um daqui, puxa outro de lá, a gente vai empurrando, né, para que as pessoas conheçam Jesus e mantenham-se firmes, né, na vida com Jesus. E isso traz para a gente inimizade contra a vaidade. Interessante, né? Aquele que dá fruto, ele está vivendo uma inimizade contra a vaidade daquilo que se fala, daquilo que se sente, daquilo que se pensa e até aquilo que se veste. Porque isso tudo é definição de vaidade, definição daquilo que não prospera, que não é para a glória de Jesus Cristo. Os frutos. A frutificação vem através da permanência em Cristo, né? Quem permanece em Cristo não pode fazer nada, nem o mínimo que seja. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Presta atenção, irmãos. Agora, nem como gente que pensa no céu, sem Jesus a gente não pode fazer nada, ok? Segunda marca, amor fraternal. Não é um amor qualquer, mas é um amor que tem como modelo o próprio amor de Jesus. E qual era o modelo de Jesus amar? Jesus amava para edificar. Então vamos pensar nisso. Às vezes a gente confunde, vamos pensar no amor da vaidade, do amor da verdade. O amor da vaidade mantém o elemento fundamentado na terra. O amor da verdade leva o elemento às coisas eternas. Sempre vai ser essa diferença, né? Sempre vai ter essa diferença. Jesus ama para edificar. Jesus não ama para mimar, para passar a mão na cabeça, né? Para viver de vaidade. Jesus ama para edificação, para crescimento espiritual, para ensino, para promover então a frutificação. Jesus ama com o propósito de gerar amigos para a vida eterna, não amigos para a vida transitória. Jesus não é teu amigo para fazer os seus desejos da lâmpada mágica aqui na terra. Guardou isso? Porque tem gente que só vai atrás de Jesus. Jesus, eu venho por meio dessa oração clamar que o Senhor resolva os meus problemas na terra. Meu irmão, os seus problemas no céu já estão resolvidos. O que vier disso é benefício maravilhoso. Ok? Então aprenda a ser grato por aquilo que você já tem. Às vezes, o cântico que voltou aí com o Serginho e sua equipe de adoração, né? Eu sou grato por tudo que eu tenho, o tesouro maior deste mundo. Meu irmão, seja grato, expresse essa gratidão nas suas atitudes, seus pensamentos e na expressão da sua cara, na sua maneira de falar, nos seus sentimentos e na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, de vestir, de se comportar diante das pessoas. Você já tem tudo que você precisa, meu irmão. Se você estiver colado na videira, você vai viver uma vida de frutificação. Terceira marca, ser inimigo do mundo. O mundo não é muito simpático com aqueles que professam uma fé séria. Paulo vai dizer para Timóteo assim, Timóteo, todo aquele que viver uma vida piedosa, ele será mal visto, será perseguido. Os cristãos professam uma fé ética, que luta contra a mentira e que luta contra a falsidade. Olha o que Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo, a tendência do mundo é não gostar de vocês. Entendeu? Se estivermos então conectados na videira, não há mais como agradar no mundo, não há como não agora também produzir frutos. O servo de Deus ele entra na contramão da humanidade. Produzir frutos é viver a palavra em todo lugar, viver a palavra em todo tempo. E o Espírito Santo? Quem fará toda essa aplicação? Antes de passar para o capítulo 16, que fala profundamente do Espírito Santo como aquele que vai nos ajudar a entender aquilo que é santo e nos desviar daquilo que é profano. No capítulo 15, versículo 26, Jesus afirma que o Consolador vai ficar, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, esse vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E é justamente sobre o Espírito Santo que a gente entra agora no capítulo 16. Jesus inicia este capítulo falando de perseguição e conclui com as palavras consoladoras. No mundo passareis por aflições, mas o ânimo, que é fruto do Espírito Santo, o quarto fruto do Espírito Santo, não é um ânimo comum, né? É fruto do Espírito Santo. Jesus me ama, Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha paz e Jesus é o meu ânimo. Se você não tem amor, você precisa conhecer o amor que é Jesus, que foi dado na cruz do Calvário. Se não tem alegria, você precisa conhecer Jesus, porque a alegria foi dada
na cruz do Calvário. Se você não tem paz, você precisa conhecer Jesus, porque a paz foi dada na cruz do Calvário. Se você não tem ânimo, você precisa conhecer Jesus, porque o ânimo também foi dado na cruz do Calvário. Está vendo como tudo está entrelaçado, está organizado, quando a gente entende a base e a superfície e a permanência nossa naquilo que é pleno e perfeito? Sem Jesus não tem jeito. E o Espírito Santo agora vem no capítulo 16 aplicar essa verdade no coração dos eleitos. Sem Jesus não tem jeito. Então o Espírito Santo vem aplicar essa verdade no coração dos eleitos. Né? Tem de bom ânimo. Né? Por que tem que ter ânimo? Porque o Espírito Santo vai aplicar a realidade daquilo que já foi feito na cruz do Calvário no nosso coração. Para a gente não criar novas doutrinas, para a gente não criar novas rotinas, mas para a gente acreditar naquilo que já foi feito. E nessas palavras de despedida, Jesus promete estar presente, pois Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. A sua presença será evidenciada pelo Espírito Santo, que realizará a obra de convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. Irmão, esse tripé de convencimento realiza a gente doutrinariamente. Esse tripé de ser convencido do pecado, porque não tem uma pessoa neste mundo que tenha fé sozinho, não tem uma pessoa que consiga crer em Jesus Cristo a não ser por obra dele, por ele querer que a pessoa creia nele, pelo Espírito Santo agir na vida deles. Não há nenhuma pessoa que tenha consciência do pecado, a não ser que o Espírito Santo diga: olha, você é um pecador e precisa de arrependimento. E ele diz isso todos os dias. Não que os nossos pecados não tenham sido perdoados, mas que todos os nossos pecados foram perdoados, mas a gente precisa continuar nessa batalha espiritual contra o pecado que assedia diariamente a nossa alma. E o segredo está, crede em mim, o segredo está em João 17, que é o próximo capítulo, que ensina a gente a ficar pautado na verdade, transbordando e frutificando em nós através da doce ação, alegria que ninguém agora pode tirar do coração da gente. Ele convence do pecado, ele convence da justiça. Quando ele convence da justiça, a gente olha para Jesus, não um Jesus que quer nos realizar na terra, mas um Jesus que quer nos realizar no céu. E nos convence do juízo, irmãos, porque a Bíblia diz que o diabo já foi vencido. E tem gente deixando o diabo trabalhar, e eu não sei como é que ele consegue trabalhar se ele foi vencido na cruz do Calvário. Sinceramente, eu não sei se esse diabo é da China ou se esse diabo é do Paraguai. Mas do céu e da realidade espiritual ele não é, porque ele foi vencido na cruz do Calvário. Né? Então, quem vai convencer você de que você precisa de Jesus para lutar contra os seus pecados? Quem vai convencer você da justiça, que Jesus governa de maneira plena, absoluta e definitiva? Quem vai convencer você do juízo, que o diabo, grande adversário, né, que ficava falando um monte de mentira, de baboseira, foi vencido? Quem vai convencer a gente é o Espírito Santo. Quem vai trabalhar isso aqui, é o Espírito Santo. O papel da palavra é nos animar em relação ao perdão dos pecados, nos animar em relação ao governo de Jesus, nos animar em relação ao tetelestai, que todas as coisas foram plenamente feitas, realizadas, supridas de maneira absoluta na cruz. Quem fez tudo isso foi Jesus, mas quem aplica essa verdade toda é o Espírito Santo. E como é que ele aplica essa verdade toda? Com muito tempo na presença do Senhor. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém deveria ter poder para tirar. A vossa alegria ninguém poderia tirar. Ninguém deveria ter acesso à sua alegria, porque a sua alegria e o seu ânimo, ele é fruto do Espírito Santo. O amor e a paz que invade seu coração é fruto do Espírito Santo. A tendência nossa é esquecer, e Paulo ele se assusta com a velocidade com que os gálatas se esquecem do Evangelho. E é assustador mesmo perceber quão rápido é a velocidade com que a igreja se esquece da soberania de Jesus, a igreja se esquece da onipotência de Jesus, a igreja se esquece da onisciência de Jesus e a igreja se esquece da onipresença de Jesus. A igreja se esquece que quem manda nisso tudo aí é Jesus Cristo. E a gente se esquecendo, a gente não adora mais, a gente reclama, a gente murmura. Ao invés de clamar e dizer, Senhor, enche o meu coração de verdade, a gente reclama. A gente reclama. Reclama do outro, reclama da Bíblia, reclama de Jesus, reclama de governo, reclama de pandemia, reclama de coronavírus. A gente reclama e não consegue mais adorar. Porque a gente perde a noção do governo absoluto de Jesus Cristo sobre
toda a história da humanidade. Jesus não trabalha com permissões, irmãos. Jesus trabalha com decretos. Ele decretou tudo na eternidade para ser adorado na transitoriedade, para que seu povo creia nele, para que seu povo viva em fidelidade. A gente precisa entender a alegria que ninguém pode tirar, irmãos. Capítulo 17, Jesus ora por nós. E é interessante, irmãos, esse capítulo 17, Jesus está orando por nós, intercedendo por nós. Esse capítulo, essa oração, ela se divide em 3 partes. Primeiro, Jesus ora e declara a sua própria glória. Segundo, Jesus ora pelos escolhidos. Os discípulos são evidenciados neste texto, assim como a totalidade dos escolhidos de Deus. Capítulo 17, versículo 9. Os quais foram dados ao Filho. 2 assuntos se sobressaem agora neste texto. Primeiro, Jesus faz pelos seus discípulos algo que não faz em favor dos incrédulos. Ele diz assim, é pelos discípulos, é pelo meu povo que eu rogo. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que são meus. É interessante isso, né? Jesus, o clamor dele, de João 17, é por aqueles que são dele, é por aqueles que creem nele, é por aqueles que foram chamados, convocados na eternidade e que serão convocados na transitoriedade. Foram escolhidos na eternidade, ouvirão a voz de Jesus na transitoriedade e vão crer em Jesus e crer que vão para morar na eternidade. Esses são aqueles por quem Jesus crê. Né? Se você crê no Evangelho, Jesus intercedeu por você lá em João capítulo 17. Então você, nossa, Jesus orou por mim? Orou lá em João capítulo 17. Orou para que você não se agarre nas vaidades, orou para que você seja condicionado pela verdade, orou para que você seja pleno, feliz, sabendo que neste mundo é luta para amadurecer o tempo todo. E Jesus já orou por você. Todas as vezes que for pensar em pedir oração para alguém, você lembra de João 17, por favor? Não que eu seja contra a oração. As pessoas confundem, né, ensinamento, né, com falta de fé. Né? Não é que eu seja contra a oração, não é que eu vá assim, ninguém pode orar um pelo outro. Pode orar sim, meu irmão. Mas eu quero contar para você que Jesus orou por você em João 17. Eu quero contar para você que o Espírito Santo orou e intercede por você em Romanos 8. Eu quero contar para você que em Romanos 8 Jesus Cristo também pessoalmente, definitivamente intercede diariamente por você, porque a gente não consegue ser ainda o que a gente precisa ser. Interessante, né? E a gente pede oração para seres humanos. Não, irmãos, que a gente não possa fazer isso, né? Mas a pergunta é para quê? Vamos lá, participação, Mariana. Missionário Alcino colocou: somos totalmente depravados, depravação total. Isso. O grande problema é que fomos ensinados por muito tempo que o nosso pecado é assim mesmo e que o homem é assim mesmo e vai morrer assim. Por isso que grudou na mente está difícil de se libertar disso. Irmãos, o pecado, ele gosta da gente. E pasme, a gente gosta do pecado. Mas isso é uma luta diária, irmãos. Porque quanto mais eu entendo da eternidade e entendo que a transitoriedade me dá vaidade para viver em torno do pecado, mais eu fico no pecado. Mas quanto mais eu entendo da verdade e eu entendo que a vaidade quer me engolir, mais eu tenho que lutar contra a vaidade. Né? A minha alma tem uma luta de vaidade contra a verdade. Né? Quem está ganhando? Está ganhando aquilo que eu alimento mais. Se eu alimento mais a verdade combate a vaidade. Se eu alimento mais a vaidade combate a verdade. Então, as minhas ações no meio de tudo isso é consequência da minha luta. Se a minha vaidade grita, e ela grita todos os dias, eu preciso de verdade para combater esse grito. Entendeu, meu irmão? Porque eu sou da verdade, eu não sou da vaidade. Então, a minha vaidade ela não morre não, viu? Está aqui. Ela só não entra na eternidade, mas na transitoriedade ela vai brigar todos os dias contra a gente, ok? Então, Jesus ele já orou pela gente. E o segredo já é João 17:17. Santifica-os na verdade. Verdade. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, a santificação é na palavra. Né? Boa participação, Alcino. A gente está lutando contra o pecado. Como que é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador de João capítulo 4, versículo 23. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. O que é lutar em espírito? É combater a carne, irmãos. É combater os pensamentos. É combater os desejos que todos nós temos e que precisam ser combatidos diariamente. Como que eu combato esses pensamentos ruins? Como é que eu combato a carne? Através da leitura da Bíblia. Adorar em espírito, combatendo a carne, e em verdade, lendo a Bíblia.
Jesus já orou por você, Jesus já venceu na cruz por você, Jesus já colocou o Espírito Santo na sua vida para aplicar essa verdade no seu coração. O teu papel é tão simples, meu irmão. Abre a sua bendita Bíblia e lê a sua bendita Bíblia. Confessa a Jesus os seus pecados. Dobra o seu joelho no seu quarto e fala para Jesus: Jesus, isso ainda está mexendo comigo, mas me santifica diariamente para que eu não viva em função da vaidade. Você é vaidoso, meu irmão. O povo vaidoso. Eu sou vaidoso. E a gente precisa quebrar essa vaidade que fica combatendo a verdade diariamente, né? Alcino, hoje senti falta da Cosma, eu também. Muito bem. A intercessão de Cristo pelos seus escolhidos se harmoniza com todo o restante do ensino bíblico. Essa é a revelação especial, a graça especial concedida aos chamados pelo Senhor para crerem nele. Em segundo lugar, irmãos, Jesus não retiraria seus discípulos do mundo, mas Jesus os fortaleceria para viverem nele, através dele, com as perseguições e as turbulências que iriam encontrar. Isso é bem interessante, irmãos, porque essa é a nossa realidade. Jesus, ele dá a verdade para a gente e ele mantém a gente no ambiente da vaidade. Ele não tirou a gente do ambiente da vaidade, ele deu a verdade para a gente e mantém a gente aqui no ambiente da vaidade para proclamar que a verdade é que faz sentido. Entendeu isso, meu irmão? A vaidade é que faz sentido. Não faz sentido a gente viver, né, sem que a verdade seja a base e a estrutura do nosso dia a dia. Como que eu entendo que estou vivendo vaidade? Quando a verdade é deixada de lado, é descartada, né? Então a vaidade vai crescer, né? A vaidade vai crescer. O que eu alimento? Eu sou aquilo que eu alimento mais, ok? O que você alimenta mais? A verdade ou a vaidade? Se você alimenta a vaidade, você vai ser vaidoso, todo mundo vai ver isso. Se você alimenta a verdade, então você vai ser verdadeiro e todo mundo vai enxergar isso, né? Esse é o combate, né? A gente vê isso na maneira que você fala, a gente vê isso na maneira que você posta, nas coisas que você posta, a gente vê isso na maneira com que você se veste, né? O comportamento do cristão define se ele está buscando vaidade ou se ele está buscando verdade, né? O que falamos define se é verdade ou vaidade, o que sentimos define se é verdade ou vaidade, o que pensamos define se nós estamos vivendo verdade ou vaidade. Precisamos ser transformados, né? Comentário? Micael colocou: Micael. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, 15-17. Muito bem. Pode continuar, Mariana. Gosto de uma frase do Paul Washer, onde ele diz: na mesma medida em que Deus gera vida em nós, ele também gera morte. Na mesma medida em que ele gera vida, ele também gera morte. Muito bem, obrigado, Micael, meu genro. A oração de Jesus era para que seu povo entendesse a proteção do Senhor em todo o tempo e vivendo ligados totalmente nele, santificados na verdade. Né? João 17, né? A base, a estrutura, não tem como fugir, é a palavra de Deus. Aperfeiçoados então na unidade, levando todo mundo para conhecimento da verdade, glorificar-se o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, tem que comunhão interessante. Você vive na verdade e a verdade leva você a buscar as pessoas que estão com você a viver a verdade. Vamos lá. Amor a Jesus, amor à verdade, escrita. Aí amor à igreja. Na igreja tem os irmãos. O que eu quero com os irmãos? Criar uma facção onde nós vamos viver o grupo da camisa azul. Nós vamos viver o grupo da camisa verde. Não é isso a igreja, irmãos. Não é isso a igreja. Né? O que as mulheres da igreja pensam? A verdade para que aperfeiçoem eles na unidade da verdade. Isso é o que as mulheres da igreja pensam. O que os homens da igreja devem pensar? Vamos viver a verdade de Jesus e vamos levar os homens a viver a verdade de Jesus. O que os jovens têm que pensar? Os jovens têm que pensar, irmãos, em Jesus, os jovens têm que pensar na palavra, têm que pensar na sua igreja local, têm que pensar na comunhão dos santos, buscar os jovens da igreja e tem que pensar no seu próximo. O que as crianças da igreja têm que pensar? Em Jesus, na palavra, na igreja, na comunhão dos santos, né, na unidade do conhecimento da verdade e buscar crianças. A gente está envolvido com Jesus. Em todos os departamentos que a igreja tem, o assunto tem que ser o mesmo. Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso.
unificar-se, aperfeiçoar na unidade para que o nome de Jesus então seja glorificado. E João 17:18 diz: santifica-os na verdade, que a palavra é a verdade, assim como o Senhor me enviou ao mundo, também eu estou enviando esse povo ao mundo para viver santificado na verdade. E a palavra é a verdade. O ambiente da igreja, ele é em torno da verdade. Se a gente não tiver louvor, mas tiver Bíblia, é isso aí. Se a gente não tiver velhos, mas tiver Bíblia, é isso aí. Se não tiver criança, mas tiver Bíblia, a gente precisa da Bíblia. Se a gente não cantar hino, não cantar louvor, não cantar isso, não cantar aquilo, mas tiver a Bíblia, é em torno da Bíblia que a igreja existe. O louvor não é só cantado, o louvor é vivido, o louvor é falado, o louvor é vestido, o louvor é pensado, o louvor é aplicado na maneira como nós damos o bom dia para o nosso vizinho ali fora. A maneira como a gente entra no nosso trabalho, a maneira como a gente se comporta na escola. Isso é adoração, isso é vida de louvor, isso é vida cultica, irmãos. E o Senhor requer isso da gente, né? Por isso que a santificação da verdade ela é fundamental. E Jesus diz: é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes aqui, mas eu também rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra escrita de Deus. Participação? Misséia colocou: Oi, Misséia, bom dia. nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Isso. E quando passamos a entender isso, não nos preocupamos com as coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. E por isso não vivemos uma vida em murmuração. Perfeito, Misséia. Misséia é da Igreja Presbiteriana de Bananal. Eu não sei se todos tiveram ainda o privilégio de conhecer a nossa irmã, novíssima na fé, né? Tá lá. Novíssima na fé não, novíssima na igreja. Muito bom a sua participação. Deus abençoe vocês aí, né? Nós estamos no mundo, irmãos, não para viver em murmuração, em reclamação. Nós somos os satisfeitos. Nós somos os santos notáveis de Deus, onde o nosso bem é o Senhor, onde a nossa alegria é o Senhor, onde o nosso conselheiro é o Senhor. Isso é um testemunho. O testemunho de Salmo 16, né? Povo de Deus satisfeito no mundo, santos notáveis que estão morando na terra. Versículo 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, o propósito seja o mesmo, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Que interessante, né, irmãos? Para que o mundo creia. Se a gente vive em torno da palavra, o mundo vai crer que o Senhor enviou Jesus Cristo. E eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós também somos um. Versículo 23 e 26, Jesus encerra essa oração, lá no capítulo 17, falando sobre a sublimidade do amor do Pai revelado nele mesmo. Jesus é a expressão exata do Pai. Ele é o próprio Pai, pleno de amor e pronto a oferecer seu amor aos seus filhos, né? É interessante que João 14, Filipe, né? Filipe ele pergunta para Jesus, ele fala para Jesus, Filipe diz para Jesus, em João 14, você olha ali, Senhor, mostra o Pai para nós, e isso tá bom? Aí Jesus faz a consideração que para mim é libertadora demais da conta. Jesus fala assim: estou há tanto tempo com vocês e ainda não me conhecem? E aí eu fico pensando, Jesus está há tanto tempo do meu lado, né? Cuidando de mim, paizão, me amando, sendo minha alegria, sendo minha paz, sendo meu ânimo. E às vezes a gente projeta isso em coisas, a gente projeta isso em pessoas, a gente projeta isso em metas, em realizações pessoais, individuais, egoístas e até pecaminosas. E Jesus já é tudo que a gente precisa. E eu estou falando de mim mesmo. Eu estou há tanto tempo com você, Edivaldo. Você não percebeu ainda. Eu estou há tanto tempo com você, meu irmão, e você não me notou ainda. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amasse esteja neles e eu neles esteja, né? João 17 fala que o Senhor nos ama. João 17 fala do amor do Senhor, né? Os capítulos 18 ao 20, Jesus, o Cordeiro morto, Jesus passa pela luta de ter que ir para Jerusalém, de agora ser entrevistado, passar pelo Getsemane, ser entrevistado por Anás, ver Pedro negando, Anás interrogando Jesus, Pedro negando Jesus, Jesus diante de Pilatos, Pilato interrogando Jesus e depois entregando Jesus para ser morto, crucificado, mas Jesus tinha o projeto da ressurreição. As narrativas referentes à crucificação começam relatando os acontecimentos preditos por Jesus, a traição de Judas, a negação de Pedro, né? As pessoas que estavam juntas ali de Jesus, que estavam no dia a dia com Jesus, Judas, né?
que vem de Jesus Cristo. Eu fico pensando em Judas e fico estudando Judas e eu fico olhando Judas um grande guerreiro, um grande estrategista. E Judas, quando ele vem de Jesus, ele empurra Jesus para que Jesus tenha uma reação política naquele momento. E às vezes o que a gente quer de Jesus é só uma reação política. Então Judas vem de Jesus por 20 moedas de prata. E ele tem certeza que na hora que cutucassem Jesus, ele ia virar o Hulk, ia arrumar a situação ali todinha, ia mostrar que quem é o poderoso é ele. Mas o governo de Jesus não é o governo do jeito que Judas planejou. As coisas de Jesus, às vezes, não é do jeito que a gente planeja, mesmo a gente tendo uma boa intenção. E pasmem, Judas tinha uma boa intenção, embora fosse um ladrão. Ele tinha uma boa intenção. Ele queria a libertação do povo judeu da opressão do Império Romano. Então ele empurra Jesus. Eu acho que você nunca tinha olhado para Judas assim como um cara gente boa, né? Mas um cara gente boa que planeja as coisas do jeito dele. E quando as coisas não dão certo, ele explode. Explode literalmente, né? Porque foi enforcado, né? E explodiu a barrigona dele. Ele se arrependeu de ter vendido Jesus, viu, meu irmão? Ele se arrependeu. E o arrependimento dele é tão grande que ele pega as 20 moedas e vai lá para os religiosos e fala assim: eu quero devolver o dinheiro porque o que eu fiz não valeu. Não valeu mesmo. Pedro nega Jesus porque ele tem medo da realidade da morte. E ele pensa assim: se eu confessar que eu gosto dele, que eu creio nele, eu vou morrer. E tem gente que, com medo de morrer, acaba negando Jesus no seu dia a dia. Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade, ele é a vida. Depois disso, João faz duas observações importantes. Jesus é de fato o Messias, o rei judaico, mas de um reino que não é deste mundo. Ele é o Senhor de todas as coisas, mas o mundo, né, não é ele é dono do mundo, mas o reinado dele com os seus filhos não vai ser aqui neste mundo. O reinado dele é maior, né? As coisas dele são mais altas, né? E ele requer que a gente pense no reinado dele já agora, no momento também, né? Jesus morre ao mesmo tempo que morrem os cordeiros da Páscoa, quando é levantado na cruz, conforme capítulo 13, capítulo 12, para a glória de Deus, conforme capítulo 11, tá bom? A sua última declaração é capítulo 19, versículo 30, né? Um termo muito gostoso, né? Tetelestai, né? Significa que a conta está paga. Olha que interessante. Ele vai embora e fala assim: tô indo embora. Quer dizer, tô indo embora não, né? Tô saindo da dimensão filho. Tô voltando para a dimensão pai. E isso basta, né? Diz Filipe. Filipe disse: o Senhor na dimensão pai basta para nós. Ele estava na dimensão filho, aí ele torna para a dimensão pai, mas deixa a dimensão espírito para nós vivermos em aprendizado, para conhecermos mais da vida do pai, que se torna filho, que nos torna filhos e volta a ser pai, cuidando da gente neste mundo turbulento, cheio de crise, né? Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede na figura do Pai, crede naquilo que já foi feito pelo Filho, creiam na ressurreição do Filho. Jesus, ele faz a sua última declaração: está consumado. O que está consumado? Meu irmão, tudo está consumado. Tudo o que Jesus veio fazer e que ele prometeu que iria fazer, ele fez de maneira plena e de maneira absoluta. Participação? Não? Pensei que tivesse uma participação aqui da nossa irmã. Ok. A narrativa da ressurreição no capítulo 20 se concentra especialmente nos discípulos e, consequentemente, agora na comissão dos discípulos. Eles agora são comissionados e agora eles podem viver na grande comissão que Jesus dá para eles, né? na comissão, na missão de crer, na missão de adorar e na missão de proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo onde quer que eles estejam caminhando. Okay? O relato de Tomé e a sua necessidade de ver para crer se torna importante para os leitores do Evangelho de João, pois bem-aventurados são aqueles, incluindo os leitores, que creem sem ver, somente com base no Evangelho anunciado. E agora isso se torna uma nova realidade para a igreja, né? Eu não preciso, se no Antigo Testamento eu precisava ver milagres para crer, né? Todo o Antigo Testamento parece ser pautado em cima de coisas que se veem, né? Hoje eu escrevi um pouquinho sobre Josué 1, 2 e 3, e para que o povo entenda que o Senhor está com eles, o Rio Jordão se abre. E eles passam ali no meio do Rio Jordão. Naquele tempo eles precisavam ver para crer.
Agora Jesus cria um novo padrão. Eles precisam crer, mesmo sem ver. Será que a gente está preparado também para viver isso? A gente que gosta tanto de ver alguma coisa, para crer em alguma coisa, será que a gente consegue viver pela fé? Hebreus 11 fala de viver pela fé, de viver por aquilo que se crê. E Hebreus 11 está narrando, né, pessoas que precisavam crer para existir em fé, e eles creem naquilo que aconteceria, eles conseguem crer naquilo que aconteceria. A galeria da fé de Hebreus capítulo 11 é uma realidade em cima de pessoas que vão crer naquilo que ainda viria. Agora, presta atenção no privilégio que nós temos. Nós cremos naquilo que já aconteceu. Jesus já fez, irmãos. Jesus agora já consolidou, já fez tudo o que a gente precisava para ser pleno e ter fé. Só falta a gente ir embora para casa, porque tudo já está pronto. Só falta o corpo ressuscitar no último dia e o corpo se unir à alma, transformadinho para morar eternamente com Jesus, porque todas as outras coisas já foram feitas. Está tudo consolidado, está tudo feito, né? Tetelestai, está tudo consumado. Agora a gente precisa crer nisso, irmãos. A gente precisa crer nisso. Olha o que diz o texto aí. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz já está estabelecida. Essa frasezinha de Jesus não é só um cumprimento. A paz, Senhor, meu irmão! Graça e paz, meu irmão! Não, muito mais que isso. A paz, que é a amizade de Deus com o homem, já foi estabelecida. Faz parte do tetelestai. O amor, que é o amor perfeito de Deus com os seus eleitos, já foi estabelecido. Deus já me ama, Deus não vai me amar. E por causa do amor de Deus, a carência de amor tem que ir embora da minha vida. Por causa da alegria de Deus, a carência por alegrias deste século tem que ir embora da minha vida. E por causa da paz de Deus, a carência de pazes deste século tem que ir embora da minha vida. O ânimo de Deus já foi estabelecido. Então os ânimos que eu preciso deste século para fazer as coisas para a glória de Deus tem que chegar na minha história. Os pensamentos do bem, a consciência, a fé, a teologia, a doutrina precisa chegar na minha mente. As minhas atitudes precisam ser conhecidas agora, evidenciadas como agente que é sal, que é luz, que é bom perfume de Cristo, irmãos. Eu preciso de fé. A fé vai me alimentando para que as verdades da graça, as verdades de Jesus sejam verdades na minha existência. Aí eu vou ter mansidão, aí eu vou ter domínio próprio, e as pessoas vão enxergar isso, e as pessoas vão querer mais de Jesus. As pessoas vão entender a graça na minha vida e vão querer mais graça também na vida deles. Nós estamos no mundo, irmão, mas não pertencemos a este mundo, somos do Senhor. Jesus chega ali e fala: a paz está estabelecida, a paz invada o coração de vocês, a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu. E olha o que ele diz: Deus meu. Será que a nossa relação com Jesus já chegou a essa, irmãos? Meu Senhor, meu Deus. Será que olhar para Jesus, olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para a nossa incredulidade, olhar sobre esse envolvimento de Jesus conosco, essa condescendência, esse descer, esse abandonar o seu trono no sentido de ser o Deus do trono e ser o Deus agora que está com aqueles que estão abaixo do trono para realizar espiritualmente esse povo que está abaixo do trono, para que esse povo que está embaixo do trono possa dizer: meu Senhor, meu Deus. Será que essa realidade já invadiu a nossa mente? Será que essa realidade já invadiu a nossa fé? Será que essa realidade já invadiu as nossas atitudes, a nossa esperança, irmãos? Ela precisa me invadir, ela precisa te invadir, ela precisa invadir as nossas famílias, irmãos, com consciência santa. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Só que Tomé, irmãos, é o último representante. Presta atenção que eu vou falar isso com carinho. Tomé é o último representante daqueles que têm que pôr a mão para crer. Porque Jesus diz agora assim: Tomé, você precisou me tocar. Agora, bem-aventurados são os que não me tocam, que não me veem e que creem. Olha que interessante essa transição, irmãos. Até então, os sinais de Deus eram visíveis para que se cresce no Senhor. Mas agora não, irmãos. A palavra de Deus está dizendo para a gente: olha, creia pela fé naquilo que já foi feito por Jesus de Nazaré.
pela sua vida, meu irmão. Creia. Em nome de Jesus, creia. Creia naquilo que já foi consolidado de maneira absoluta, santa e perfeita por você. Creia em nome de Jesus, já foi feito. Agora leia a Bíblia e creia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, em nome de Jesus, ao invés de ficar exigindo que o Senhor faça um monte de sinais por você, verifique e examine o grande sinal. A paz já foi estabelecida na cruz do Calvário para você viver em excelência. João capítulo 10, versículo 10, ele fala isso. Para você viver com plenitude. Aquele que não ensina a verdade, ele mata, rouba, destrói. O ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para que tenhais quê? Vida. E vida o quê? Em abundância. Muita vida. Bem-aventurado os que não viram. Bem-aventurado de verdade são aqueles que creram. Que o Senhor aplique essa verdade profunda no nosso coração. E fechando o capítulo 21, ele vai dizer assim, fala do trabalho de João e Pedro, depois da declaração do propósito do livro, em capítulo 20, 30 ou 31, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que tenham fé, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O desfecho se concentra especialmente nesses dois homens, no Pedro e em João. Pedro, com foco na certeza do seu chamado e a sua transformação e no trabalho do discípulo a quem Jesus amava tanto, o próprio João, com uma referência à longevidade de seus dias de ministério. Neste texto podemos encontrar verdades profundas para a nossa caminhada hoje. Primeiro, capítulo 21, de 1 a 14, fala da providência da nossa caminhada, da convicção em Cristo Jesus e do treinamento pessoal que vem, meu irmão. Providência, os discípulos saíram para pescar, não encontraram nada, não era para ficar pescando mais, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. É interessante, né? Porque isso tudo acontecendo depois que Jesus já tinha ressuscitado, né? Aí Jesus, depois de ressuscitado, os discípulos perdem um pouquinho a visão nesses 40 dias onde Jesus está dando um passeio ali na terra, depois da sua ressurreição. Os discípulos, num dia que eles perdem essas convicções, eles vão pescar. Mas Jesus já tinha tirado eles da pescaria. Vocês vão ser pescadores de homens. Mas naquele dia, o velho homem invadiu e naquele dia eles resolveram, vamos pescar? Então eles saíram para pescar. E sabe o que aconteceu naquele dia? Não pescaram nada. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E isso é bem interessante. Ele perguntou-lhe Jesus, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles responderam, não. Então Jesus disse, então lança a rede à direita do barco e achareis. Agora, olha como que Jesus fala com eles. Filhos, vocês têm alguma coisinha para comer aí? Eles tinham perdido a visão da paternidade, né? Rapidinho, olha como é rápido a gente perder a visão. 40 dias, né? Em 40 dias Moisés sobe no monte e a gente faz bezerro de ouro. Em 40 dias Jesus dando uma volta ali, o povo vai pescar. Em 40 dias, irmãos, que a gente perde a visão de Jesus, a gente faz coisas impressionantes, que impressionam até a gente mesmo. Responderam não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, encontrareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. O primeiro que reconheceu ali que era Jesus foi João, né? Que consciência que João tinha. Que consciência interessante, né? É Jesus. Ele não disse é Jesus, ele falou assim, é o Senhor. O pai chegou ali e falou assim, o que vocês estão fazendo? A gente está meio estressado hoje, a gente veio pescar. Acho que isso é uma realidade tão feia, meu irmão. Está estressado? Vai pescar. Está estressado? Vai orar, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Está estressado? Vai caçar a referência da sua vida, meu irmão. Está sem fé? Está incrédulo, está desesperado, não vai pescar não, meu irmão. Dobra seu joelho diante de Jesus e fala assim, Senhor, tira essa angústia do meu coração, tira essa perturbação do meu coração. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Tomé, com o coração cheio de dúvida, irmãos, ele olha para Jesus com dúvidas, e às vezes a gente olha para Jesus com dúvidas, e a gente acha que a única lazer, frescor para a nossa alma é uma pescaria, é um passeio, é ver gente, é ver pessoas, é estar com alguém. Meu irmão, não. Jesus pergunta para a gente, você está conseguindo se satisfazer na sua pescaria? A pescaria está trazendo paz para a sua alma? Está fazendo você se sentir amado?
Está trazendo alegria? Está trazendo ânimo para o seu coração? E eles respondem, não, Senhor, não está. Assim, então nessa rede ali. Aí eles nessa rede. Aí Jesus, João, aquele que ama Jesus, aquele que está mais perto de Jesus, olha, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor que está desafiando nosso coração a voltar para Ele. Mas que coisa, irmãos, 40 dias só. Como que é rápido a gente esquecer de Jesus, né? Quando percebem que é o Senhor, a tristeza, o desespero desaparece. O que era normal, como simplesmente pescar, se torna algo maravilhoso. Precisamos confiar na providência, irmãos, na ação do governo soberano de Jesus, mesmo quando tudo parece ainda confuso e diferente àquilo que gostaríamos que realmente fosse. O Senhor está vivo e tudo está no controle absoluto dele, meu irmão. O que refresca a nossa alma, o que dá alívio para a nossa alma, o que traz de volta a consciência do amor, da alegria, da paz e do ânimo para o nosso coração é somente Jesus. E Ele vai perguntar muitas vezes para a gente, né? Isso que você está fazendo para trazer conforto para o seu coração, está funcionando? Se é nele, tudo é bom. Mas se é para substituir Ele, tudo é ruim. Tudo que a gente usa para substituir Jesus não dá certo, meu irmão. Seja uma pescaria, seja um lazer, seja um passeio, não dá certo. Não traz prazer, não traz consciência, não traz ânimo, não traz alegria. Só Jesus é o que a gente precisa em termos de amor. Só Jesus é o que a gente precisa em termos de alegria. Só Jesus é o que nós precisamos em termos de paz, de ânimo, irmãos. Só Jesus pode suprir de maneira perfeita e profunda toda a nossa necessidade. Crede em Deus, crede em Jesus. Tudo está no controle. Capítulo 21, versículo 10 a 14 diz assim: ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe, Jesus estava fazendo um churrasco para eles ali na praia. Disse-lhe Jesus, trazeis alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Na verdade, quem tinha dado o peixe era ele mesmo. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, irmão. Quem dá alimento em abundância, quem dá uma rede que é fraca para puxar 153 peixes, quem é o sustento da nossa história é Jesus Cristo. Quem prepara um churrasco para a gente na praia é Jesus Cristo. Quem traz a alegria de volta, quem traz a consciência de volta. Lembre-se que eram os apóstolos de Jesus Cristo que em menos de 40 dias tinham perdido já a sua esperança, tinham perdido a fé, tinham perdido o ânimo e estavam buscando um pouquinho de ânimo, um pouquinho de lazer em pescaria. Não sou contra lazer, não sou contra pescaria, mas lazer, pescaria não é o caminho, não é a verdade, é a vida. Não traz amor, não traz alegria, não traz paz e não traz ânimo, porque a gente já tem que estar se sentindo amado, alegre, em paz e animado para viver. Ok, irmãos? Então não projete nada, nem em termos de esperança, nem em termos de vida, em nada que seja nessa terra. Tudo que você precisa se chama Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu o pão, de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Você acha que Jesus está longe, meu irmão? Você acha que Jesus deixou de te amar? Você acha que Jesus deixou de cuidar de você? Só por causa de uma pandemiazinha do mundo aí que vai matar muita gente, vai matar muito crente, muito cristão vai ser levado para o céu para estar em casa. Já parou para pensar e olhar desse jeito? Pensa lá em Êxodo 12, quando o Senhor Jesus passou sangue nas vergas da porta e protegia o seu povo. Se o Senhor te levar, meu irmão, é para a glória dele. Se o Senhor não te levar, é para a glória do nome dele. Enquanto o Senhor não leva, meu irmão, adoremos, glorifiquemos o nome de Jesus. Vamos ser obedientes às autoridades. Eu estava lendo um texto que fala sobre a lepra do Antigo Testamento. O povo precisava se proteger da lepra. É uma peste, né? A gente não está indo contra a fé quando a gente usa uma máscara. Então, em nome de Jesus, eu já vi cristãos, né, sem máscara na rua. É falta de respeito com as lideranças instituídas, irmãos. Eu já vi cristão vivendo de qualquer jeito, como se nada estivesse acontecendo, como se eles não fossem sal da terra e luz do mundo, dando mau testemunho nesse ponto, irmãos. Nós somos do ressuscitado, nós somos o projeto de sal, o projeto de luz, o projeto de perfume para este mundo, né? Vamos dar um bom testemunho na pandemia, confiando profundamente que Jesus está no controle dela. Convicção, né? Antes tem uma participação. Pode participar. Quem é? Mirceia colocou. Mirceia.
Em Jesus Cristo somos mais que vencedores e por isso temos que ter paz, alegria plena. Interessante, é uma satisfação boa, né? Muito bom, Missé. Em Jesus, a gente já é mais que vencedor. A gente não vai ser mais que vencedor, a gente já é vencedor. Vencedor não nos aspectos terra, viu, irmãos? Aspecto terra, a gente está guardado, protegido também. Somos mais que vencedores, mas a gente tem um lugar maravilhoso para morar. Convicção. Jesus faz as perguntas para Pedro, que irão tratar toda a sua amargura, levando a entender que ele está muito aquém do que deveria ser, né? Jesus faz as perguntas agora para Pedro, que trata, né, agora a sua amargura. Pedro está amargurado porque ele negou Jesus 3 vezes, e agora ele entende que ele está muito aquém do que deveria ser, né? Interessante que Pedro é a pessoa que dizia: não, Jesus, eu daria a minha vida pelo Senhor, né? Isso é mentira, irmãos. Nenhum de nós daria a nossa vida pelo Senhor, né? A gente está no aprendizado para isso, né? Todos nós estamos no aprendizado para isso. Nenhum de nós amamos o Senhor como ele merece ser amado. Pedro também não amava, mas Pedro teve que confessar isso: Senhor, eu não sei amar o Senhor ainda, mas me ajuda. E a nossa oração poderia ser essa diariamente: Senhor Jesus, eu não sei te amar ainda como o Senhor merece ser amado, mas me ajuda. Me ajuda entendendo a tua paz, me ajuda entendendo a tua alegria, me ajuda entendendo o que vem do Senhor, o que foi pleno na sua realização, me ajuda a viver para a glória do teu nome e me ajuda a te amar como o Senhor merece ser amado. Pedro é incapaz de amar verdadeiramente o Senhor. Diante de Jesus, sem máscaras, ele declara a sua triste realidade. Porém, é neste senso de dependência, de necessidade, de transformação, que o ambiente para o crescimento é criado pelo próprio Jesus. Jesus fala para Pedro agora: Pedro, pastoreia e apacenta as minhas ovelhas. Se você não sabe amar, irmãos, você tem que contar isso para Jesus. E se você não sabe amar, Jesus vai dizer para você: lida com gente que não pode dar de volta para você, né, o que você gostaria que elas te dessem, mas investe na vida de pessoas. Pedro não sabia amar Jesus, mas ele estava num ambiente adequado e propício para aprender, e iria aprender, porque aquele que começou a boa obra vai completar a boa obra na nossa vida. Então, constantemente a gente vai para a presença de Jesus dizendo assim: Senhor, eu ainda não sei te amar, mas me treina. E olha por que João fala assim: crede em mim, né? Pedro não, João, né? João diz para capítulo 14, né? Não se turbe o seu coração, mas tenha fé. O Espírito Santo vai aplicar as verdades, se santifica na verdade, a palavra é a verdade. Agora Pedro, ele é sincero para falar com Jesus. Mas como a gente sabe que a boa obra não para, o que Jesus precisa fazer para que possamos amadurecer, ele vai fazer. As pessoas que ele vai colocar do nosso lado são para o nosso treinamento de amar, de investimento, né? Vamos pensar assim: Deus me deu a verdade, agora através da verdade eu busco pessoas para conhecer a verdade e abandonar a vaidade. Eu não alimento as pessoas que estão do meu lado com mais vaidade ainda, eu alimento as pessoas que estão do meu lado com a verdade, entendeu? Lida com as pessoas que são como você e mostra para elas a importância da verdade, e aí a tua própria vaidade vai diminuir. João, se a gente ligar João com Atos, a gente vê Pedro incapacitado, mas agora confessando a sua inadequação. E a gente vê Pedro lá em Atos dos Apóstolos, abrindo a boca, pregando, e 3.000 pessoas se convertendo. Alguém que é sincero diante de Jesus é alguém que vai ser usado por Jesus. Quem não é sincero diante de Jesus, quem fica escondendo seus pecadinhos de estimação, fica guardando pecadinhos na caixa, eles não serão usados por Jesus. Quando a gente confessa a Jesus: Jesus, eu ainda tenho coisas para serem transformadas na minha vida, começa aí o processo de transformação dessas coisas dentro do coração e o Senhor começa a nos usar. Jesus leva Pedro à convicção íntima de quem ele verdadeiramente é, e para então transformá-lo do que realmente ele deveria ser. Jesus trata o nosso coração, conta para nós que a gente tem um monte de coisa para resolver, e depois ele nos usa para a glória do seu próprio nome, né? Quem é que quer comentar? O missionário Alcino colocou: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for ordenado, será morto. Será morto, seja forte e corajoso. Quando Deus comissionou Josué, disse-lhe 3 vezes: seja forte e valente. Josué tomou a mensagem de Deus e levou-a a sério, e encontrou uma relação com Deus de valentia e fortaleza que necessitava. A próxima vez que tiver medo de fazer o que é correto,
Recorde que em Deus acharemos fortaleza e valentia. Seja forte e corajoso no Senhor, né? Com a presença do Senhor e com a palavra do Senhor. Muito bom, missionário Alcino. Teremos sempre um treinamento pessoal, irmãos. Pedro e João foram treinados de forma diferente. Jesus não amava mais João do que Pedro. No entanto, João se sentia muito mais amado que Pedro, né? Por quê? Tem participação? Tem mais uma participação? Não? O que eu vi? Ok. Pedro e João foram treinados de forma diferente. Jesus não amava mais João do que Pedro. No entanto, João se sentia mais amado do que Pedro. É interessante a gente ver que o tratamento de Deus é um tratamento bem pessoal, né? João ele consegue ter consciência do amor de Jesus. Pedro ele acha que ama Jesus, mas João tem certeza que que Jesus o ama, né? Que interessante isso, né? João era pleno em sentir-se amado por Jesus. Pedro estava tentando amar Jesus. A plenitude do relacionamento com Cristo, que cresce progressivamente através da vida com o Senhor, fundamental de sua palavra, nos leva agora à maturidade, para entendermos que cada um tem o seu treinamento e seu lugar no reino do Senhor. Não existe necessidade de comparação, como diz capítulo 21, versículo 21. E quanto a este? Né? Pedro perguntando de João, né? E quanto a este? Que ciúmes desnecessário é esse, né? A gente está fechando, né, mostrando realidades de relacionamento com Jesus diferente. João confiava plenamente em Jesus. João, se você olha o que João escreve sobre Jesus, né, é sempre sobre verdade, o amor de Jesus, né, a grandeza de Jesus. É em João que Jesus é declarado Deus. No primeiro versículo da escrita de João, João 1:1, João diz, né, que Jesus é Deus. João tem essa convicção da divindade de Jesus. Então, ele é muito realizado. Mesmo que ele não consiga vencer todos os seus pecados ainda, ele está na luta, né? Ele está na luta. E Pedro olha para ele agora e diz assim, e quanto a este aí? Ele está com ciúmes, irmãos. E quanto a este aí? Capítulo 21. É ciúmes. O livro conclui com a declaração de João acerca da grandeza das obras de Jesus, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, né, sobre Jesus. João revela a história de Jesus no quadro geral de todas as coisas, da criação até a redenção. As boas novas centrais da história cristã revelam que o Messias, historicamente prometido, é o Filho eterno de Deus, que o Messias é o próprio Deus. Vamos aplicar isso, irmãos, para a gente fechar? Ok? A gente precisa voltar os olhos para o Senhor. A gente precisa ter certeza da providência de Deus. A gente precisa ter certeza de um Jesus que é decretivo. Um Jesus que decretou todas as coisas, que age no meio da providência nas nossas vidas. Precisamos ser conscientes da nossa incapacidade, mas plenamente convictos do amor, da alegria, da paz, do ânimo que vem de Jesus Cristo, que foram conquistados para cada cristão, cada um de nós, na morte e na ressurreição de Jesus. Na morte e na ressurreição de Jesus é que são aplicados em nós pelo Espírito Santo, que é o Consolador. Essa convicção nessa terra aponta para uma certeza ainda maior, a vida eterna, na morada eterna com o Senhor Jesus Cristo. Eu queria fechar, irmãos, então, observando esses dois discípulos, né? João e Pedro. João tinha consciência da grandeza de Jesus e João era muito pleno nisso. Pedro estava amadurecendo ainda. As vaidades estavam saindo ainda do coração de Pedro. E por isso ele estava num processo de transformação. Eu não sei se você já tem toda a convicção da verdade, como João tinha, ou se você está no meio, ou se você está no começo. O importante, irmãos, é a gente crer em Jesus, para que o coração seja consolado, para que toda ansiedade, desespero e estresse caia por terra e possamos então glorificar o nome de Jesus aqui na terra, sabendo que somos do céu. Tá bom? Estamos na terra, mas somos do céu. Glorifiquemos a Jesus pela justificação, vivamos em santificação, aguardando o dia então da nossa glorificação definitiva. É para isso que fomos chamados, é para isso que fomos comprados e temos um grande recurso da parte de Deus, a sua palavra. Santifica-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é a verdade. Então leia a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia e consuma as Escrituras. Converse com Jesus acerca de você, converse com Jesus acerca dele, entenda esse dinamismo onde Jesus diz, a paz seja convosco. Então viva a paz no seu coração e que as suas atitudes também sejam consequência da paz, consequência da videira verdadeira, esteja conectado na videira verdadeira e dê muitos frutos. Amém? Vamos adorar o Senhor? Jesus maravilhoso.
noite, culto de adoração, tema lá em Lucas capítulo 15, né? 3 motivos que produzem uma festa no céu. Então, se você quer saber quais são os 3 motivos, esteja conosco hoje às 19 horas para juntos, primeiro, glorificarmos o nome de Jesus e também nos santificarmos através da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Excelente domingo, né, amados irmãos, ok? A paz esteja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 23. Deus abençoe a todos.